por favor, queiram estar de pé e abram, por favor, as vossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, você vai localizar o versículo de número 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Nós vamos ler até o versículo de número 17. É uma leitura um pouco extensa, mas eu acredito que ela será útil para a exposição da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Eu sei que boa parte dos irmãos já localizaram, portanto eu vou fazer a leitura bíblica e você vai acompanhar em sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez chegarmos até a tua presença. Eu estou certo que o Senhor vai falar conosco mais uma vez nesta noite. Mas o Senhor sabe que nós dependemos exclusivamente, prioritariamente, do Teu Espírito Santo. Não apenas na inspiração da exposição bíblica, Senhor, mas nas revelações do alto, e no método, e nas palavras que somente o Teu Santo Espírito pode traduzir no coração de cada um dos Teus filhos. A palavra do Senhor é viva e ela é eficaz. Não há necessidade do uso das minhas palavras, Senhor. As minhas palavras são apenas meios de comunicação para tornar compreensível aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Portanto, ó Deus, nós estamos aqui na total dependência do Senhor. Estamos certos que o Senhor tem uma palavra para nós. Portanto, a minha oração é que o Senhor use os meus lábios, mas também prepare, Senhor, os ouvidos e o coração de cada um dos teus filhos, para que eles recebam, Senhor, a palavra do Senhor, como a nutrição, como um alimento, como algo que sirva de resposta para as aflições dos teus filhos.
Eu sei que muitos chegaram aqui com o objetivo de saírem daqui alimentados pelo Senhor. Portanto, a minha oração, Pai, é que o Senhor fale conosco como um alimento sólido, pois nada mais importante do que nós ouvirmos a Tua palavra nesta noite, Pai. Portanto, receba a nossa gratidão e prossiga nos abençoando, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, como eu disse aos irmãos, hoje será a nossa segunda ministração da série A Igreja e o Culto. Nós estamos utilizando para essa série de mensagens a primeira carta que Paulo escreve aos crentes, aos cristãos que estavam em Corinto. Eu estou trazendo essas informações aqui para os irmãos, apenas para lembrete, a nível de introdução, do que nós conversamos na semana passada. Como eu disse, a igreja que Paulo escreve era aos irmãos que viviam na cidade de Corinto. Paulo foi o fundador desta igreja na segunda viagem missionária. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, você vai perceber que o apóstolo Paulo, quando vai fundar esta igreja, ele passa ensinando essa igreja por 1 ano e 6 meses. Imaginem vocês tendo o apóstolo Paulo discipulando os crentes, pregando para os crentes, ensinando os crentes durante 1 ano e meio. A Bíblia Sagrada vai registrar esse tempo no capítulo de número 18, versículo de número 11 de Atos dos Apóstolos. A partir dali, o apóstolo Paulo ele navega por uma cidade chamada Éfeso, uma cidade bastante conhecida, onde Paulo também abre um trabalho, abre um ponto de pregação, e por lá, pela cidade de Éfeso, passa outros pastores, outros líderes que deram sequência ao trabalho do apóstolo Paulo. No entanto, quando o apóstolo Paulo vai realizar a sua terceira viagem missionária, novamente passando pela cidade de Éfeso, é nessa terceira viagem que Paulo vai receber algumas informações de como é que estava a situação da igreja em Corinto. Paulo agora está na terceira viagem missionária, está passando um período na cidade de Éfeso, e a Bíblia nos revela, ainda no capítulo de número 1 e o versículo de número 11, que o apóstolo Paulo recebe informações da família de uma mulher chamada Cloe. Esta mulher certamente foi uma das primeiras mulheres, ou era uma mulher de extrema confiança, uma das primeiras crentes da cidade de Corinto. Além dessas informações que Paulo recebe desta família, Paulo também recebe uma comitiva de obreiros. Capítulo de número 16, versículo de número 17 do livro da primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar lá, você vai localizar lá 3 nomes de 3 obreiros que também foram visitar o apóstolo Paulo em Éfeso. E esses 3 também levaram notícias da igreja de Corinto, e além das notícias, eles levaram uma ajuda financeira para o apóstolo Paulo. Abrindo a sua Bíblia, você vai localizar o nome desses 3 obreiros, dessa comitiva. Um deles se chamava Estéfanas, o outro Fortunato e o outro Acaico. Esses 3 obreiros chegaram até Éfeso, trazendo notícias da igreja de Corinto. Mas infelizmente, as notícias que esses 3 obreiros levaram para o apóstolo Paulo não eram boas notícias. Apesar de Paulo ter fundado essa igreja, na segunda viagem missionária, ter passado lá 1 ano e meio pregando, ensinando aquela igreja, a informação que essa comitiva trouxe junto com o relato da família de Cloe, era que a igreja de Corinto passava por alguns problemas, Moisés. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos perceber claramente que um dos principais problemas da igreja era o partidarismo. A igreja de Corinto estava dividida em pelo menos 4 partidos. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, através da leitura que nós fizemos, que os 4 partidos, eles estavam agrupados em cima, ou paralelos, ou
combinando quem era a liderança que eles tinham consideração, respeito. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que era de Cefas ou Pedro, e outros diziam que não seguiam líder nenhum, eles eram de Cristo. Naturalmente, os estudiosos afirmam que esse quarto grupo, o grupo que era denominado o grupo de Cristo, era o grupo mais difícil, pois era o grupo que não estava submisso a qualquer liderança humana. Além do problema do partidarismo que nós encontramos do capítulo 1 ao 4, nós vamos perceber que no capítulo 5, essa igreja também enfrenta o problema de imoralidade. No capítulo de número 6, do versículo 1 ao 11, nós vamos encontrar mais um problema que essa igreja tinha. Havia lá uma contenda entre os irmãos, eles entraram numa discussão que foram parar na justiça. Ou seja, Paulo precisa escrever a esta igreja também, para orientar esses irmãos, que eles precisavam resolver entre si as causas. Não era para eles levarem a causa para uma pessoa que não tinha o temor de Deus para julgá-lo. Logo, essa igreja também tinha problema de litígio, problema de ação na justiça. Ainda no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12 ao 20, nós vamos perceber que essa igreja também tinha um problema sério de comportamento moral. Ali existiam pessoas que estavam vivendo em pecado. Talvez a gente não saiba a quantidade, não sabemos se era 1, 2 ou 3 ou mais membros daquela igreja, mas ali existia um problema de fornicação com prostitutas. Uma vez que a igreja de Corinto, ela tinha um centro comercial muito intenso. Na cidade de Corinto, era normal os comerciantes, os navegantes passarem por lá, pelo menos por duas razões. A primeira era porque a cidade de Corinto era um centro comercial. Aquelas pessoas que precisavam fazer negócios, elas passavam por Corinto, porque lá se aglomerava um grande número de pessoas. Por quê, pastor? Porque eles utilizavam a cidade de Corinto para reduzir o trajeto de quem ia da Ásia do continente asiático para o continente europeu, ou do continente europeu para o continente asiático. Essa movimentação, eles passavam por Corinto para cortar caminho. E aí, por esta razão, Corinto vai se tornar uma cidade de uma atração turística. Muitos comerciantes, muitas pessoas passavam por ali, e estrategicamente os idólatras, os pagãos, construíram lá um templo para uma deusa chamada Afrodite. Esse templo, ele ficou tão famoso, Kézia, que lá se tornou uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Todas as pessoas que se queriam passar por Corinto, por curiosidade, queriam contemplar o templo da deusa Afrodite, e lá nesse templo existiam pelo menos 1000 prostitutas, sacerdotisas, que ofereciam cultos pagãos, cultos de orgia, e por isso a cidade era envolvida na prostituição. Paulo precisa orientar as mulheres da cidade de Corinto que elas precisariam usar um véu. Por quê? Porque essas sacerdotisas, elas eram mulheres que tinham uma característica religiosa, porém a religião delas era envolvida com a prostituição. Quem passasse por Corinto e visse uma mulher careca, saberia que era uma sacerdotisa do templo da deusa Afrodite. Por essa razão, no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai orientar que as mulheres, quando se reunissem para cultuar, elas tinham que fazer o uso do véu, para que ninguém percebesse, por exemplo, se uma mulher convertida, ela tinha um passado comprometido com a prostituição pagã da deusa Afrodite. Além dos problemas que existiam, da divisão, do partidarismo, da imoralidade, das ações de litígios e do problema da prostituição da cidade, o apóstolo Paulo recebe dessa comitiva algumas perguntas para que Paulo pudesse ajudá-los a resolver também outros problemas. Por exemplo, no capítulo de número 7, existiam dúvidas acerca do casamento. No capítulo de número 8,
E também no capítulo de número 8, eles questionavam acerca da liberdade cristã. Alguns diziam assim: eu posso comer qualquer coisa, eu posso pegar e comprar qualquer comida, qualquer carne no mercado, sem perguntar nada. Mas e se alguém disser que essa carne, que essa comida, que esse alimento, ele é consagrado a Deus Afrodite, eu devo comprar, eu devo comer na frente dos outros, eu devo receber alguém ou ser recebido por alguém e fazer uma alimentação de algo que foi consagrado aos ídolos? Paulo vai dizer muito sobre essa igreja, que tudo era lícito, mas nem tudo era conveniente para os crentes. Ainda no capítulo de número 9, Paulo vai dar uma justificativa acerca dos direitos do apóstolo. O apóstolo poderia levar uma mulher, poderia se casar, poderia ser sustentado pela igreja. Paulo dá uma série de explicações a respeito do direito do apóstolo. Se nós chegarmos no capítulo de número 10 até o capítulo de número 14, Paulo vai esclarecer dúvidas acerca do culto. Existia problemas ali na questão do culto. Eles não sabiam como que deveria ser o comportamento das mulheres no culto, como as mulheres deveriam participar da ceia, como seria o repartir do pão, do cálice. Paulo chega a dizer que por essa razão ele não elogiava, ele não louvava aquela igreja, porque uns chegavam na frente, comiam, outros chegavam atrasados no culto e não tinham um alimento para participar da ceia. É por isso, obreiros, que Paulo vai orientar que eles deveriam esperar uns pelos outros. Era uma situação particular da igreja de Corinto. Ali tinha alguns irmãos mais apressados, alguns irmãos que não tinham a percepção e o cuidado de esperar alguém que estava chegando para participar da ceia e se alimentar como todos tinham direito. Ainda nesse capítulo de 10 a 14, acerca do culto, Paulo vai esclarecer acerca dos dons espirituais, vai informar para eles que é importante eles terem línguas, mas era importante também ter a interpretação das línguas. Paulo vai falar da excelência do amor, e Paulo também vai explicar para eles como que deveria ser o relacionamento com os crentes fracos e com os crentes fortes. Para concluir essa carta, no capítulo de número 15, Paulo esclarece a doutrina da ressurreição, porque ali havia um grupo que não acreditava mais na ressurreição do corpo após a morte. Eles não acreditavam que o corpo seria ressurreto, que o corpo seria transformado. E aí é necessário Paulo fazer essas explicações. Concluindo essa carta, antes de Paulo dar as conclusões finais, as exortações finais a esta igreja, Paulo dá uma ênfase, dá um destaque especial à contribuição, à coleta da ajuda que era necessário para os irmãos na cidade de Jerusalém. Logo, a conclusão dessa carta trata de um tema muito importante, que é o tema da contribuição, da ajuda, da assessoria, do compartilhar as coisas materiais com aqueles que compartilham conosco as coisas espirituais. Logo, a conclusão dessa carta vai tratar desse assunto. Mas eu quero destacar aos irmãos que esta igreja, ela é tão rica, a literatura dela é tão rica, porque ela trata de diversos assuntos. Paulo chega a dizer que eles eram em tudo enriquecidos em Cristo, ou nele, a expressão correta é nele. Eles eram em tudo enriquecidos. Eu vou falar para vocês nessa noite, depois desse breve resumo, que o tema dessa noite é uma igreja rica, porém pobre. Nós vamos falar sobre uma igreja rica, porém pobre. Eu me lembrei, irmã Lídia, de um dia que eu estava lá no Hélito cortando cabelo, e eu me encontrei com um rapaz, e eu achei o semblante dele parecendo aqueles indianos. Achei a pele dele bonita, o cabelo dele bem ajeitado, e eu perguntei para ele: você é brasileiro mesmo? Você não é indiano? Você não veio daquela região? E ele falou: não, eu sou brasileiro. Eu falei: pois é, eu olhei para você e achei que você era um indiano, uma pele bonita, um cabelo bem liso, moreno assim, feito aqueles indianos. E aí, por força dessa minha pergunta, a gente começou a conversar um pouquinho. E aí ele falou assim, eu perguntei para ele: o que você faz? Ele falou: não, eu trabalho assim, eu trabalho assado, tal. Começou a falar sobre a sua profissão. E depois ele me perguntou: o que o senhor faz?
eu disse para ele: eu sou pastor. E aí ele me disse assim: o senhor é pastor? Ele falou: de qual igreja? Eu falei: eu sou da Assembleia de Deus. Aí ele falou assim: é aquela Assembleia de Deus dos ricos? Aí eu falei: dos ricos? Eu falei: não, é aquela Assembleia de Deus do Medalha. Aí ele falou assim para mim: não, aquela Assembleia de Deus é dos ricos, lá só tem rico. Aí eu falei: engraçado, eu não sabia disso. Ele falou: lá a igreja é muito bonita, ela tem uma frente toda espelhada, as pessoas que entram naquela igreja, elas entram bem vestidas, lá só tem rico. Eu falei: você está enganado, lá não é a igreja dos ricos, lá é um grande hospital. Quando eu disse isso, ele falou: hospital? Eu não sabia que em Nova Ponte tinha outro hospital. Eu falei: lá é um grande hospital. Só que lá é um grande hospital porque lá recebe pessoas que precisam ser tratadas pela doença chamada pecado. E aí eu comecei a compartilhar as coisas espirituais com ele. Eu falei: não, é engano seu, lá não tem rico, lá tem doente, lá só entra pessoas que precisam de cura, e sabe quem que é o responsável pela cura? Ele se chama Jesus. Comecei a conversar com ele ali algumas coisas, mas notem, nós temos diante das pessoas uma percepção que nós somos ricos, né? Quem dera se isso fosse materialmente verdade. Eu recebo, eu não acho ruim de ser rico, né? A Poliana está rindo ali, mas não é verdade? Quantos aqui querem ser pobres? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem gente que está abaixando, que se pudesse abaixava mais. Mas a percepção das pessoas, elas são equivocadas. A percepção humana, ela é equivocada, especialmente na questão da riqueza. Observe comigo se isso não é verdade. No livro, ou na carta, ou na epístola de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17 e 18. Eu vou pedir para ler o 17. Eu não sei se é possível o nosso irmão Adnilton, o nosso leitor por excelência, fazer a leitura desse capítulo de número 3, versículo de número 17. Nós vamos perceber que a percepção desta igreja era que de fato eles eram ricos, né? Leia por favor, irmão Adnilton, capítulo 3, versículo de número 17. Como diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Observe, a igreja de Laodiceia, irmão Marcos, tinha essa percepção. Eles não tinham essa percepção, eles até diziam, eles falavam: nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja enriquecida. Eles ainda afirmavam, Raquel, que eles não tinham falta ou necessidade de nada, mas Jesus vem trazendo a verdadeira percepção daquela igreja. Jesus dizia que eles não eram ricos, mas eles eram miseráveis, eles eram pobres, eles eram cegos e eles eram nus. O que Jesus recomenda para essa igreja? Leia o versículo de número 18, do capítulo de número 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Observe, eles não tinham roupas, eles não tinham visão, eles não tinham ouro, não tinham nenhuma propriedade para dizer que era rico. E o próprio Jesus disse: compra de mim, recebe de mim, já que vocês têm condições de comprar, compra de mim ouro refinado, compra de mim, se vocês querem ser ricos, compra de mim ouro refinado, compra de mim vestes brancas, compra de mim colírio, para que vocês possam também enxergar a sua verdadeira realidade. Portanto, há também igrejas que têm percepção que são ricos, mas Jesus pinga colírio nos nossos olhos para nos mostrar nessa noite qual que é a verdadeira riqueza da igreja. Eu venho nesta noite mostrar para vocês, à luz das Escrituras,
qual que é a verdadeira riqueza da igreja. Se isso não fosse verdade, por favor, volte o seu olhar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 3, ou melhor, a partir do versículo de número 4, e eu vou destacar aqui qual que é a verdadeira riqueza da igreja. Acompanhe, por favor, comigo em sua Bíblia. O texto diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, ou sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu preciso destacar aqui, irmãos, que a verdadeira riqueza é quando você tem toda a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. A verdadeira riqueza é a graça de Deus, de ouvir cânticos como nós cantamos nessa noite, e eu pude ver pessoas sentindo a alegria no Espírito, eu pude ver pessoas se alegrando nessa noite, eu pude ver pessoas adorando a Jesus nessa noite. Sabe o que é isso? É a riqueza da graça de Deus sobre a nossa vida. Se isso não fosse verdade, nós vamos concluir dizendo assim no versículo de número 5: porque em tudo fostes enriquecido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo foste enriquecidos em quem? Nele. Como? Em toda palavra e em todo conhecimento. Aquilo que nós temos, a palavra e o conhecimento de Deus, é a verdadeira fonte de riqueza. O apóstolo diz: vocês foram em tudo enriquecidos nele. Eu quero tomar posse dessa expressão nessa noite para a minha vida. Eu sou enriquecido em Jesus, eu sou rico em Jesus, eu sou rico da graça de Deus, eu sou rico da palavra de Deus, eu sou rico do conhecimento de Deus. Quantos nessa noite concordam com isso? Levante uma de suas mãos para glorificar a Jesus. Paulo ainda continua, versículo de número 6: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Qual que é a outra parte da sua riqueza? É o seu testemunho em Cristo. Você mentia, não mente mais. Você roubava, não rouba mais. Você adulterava, não adultera mais. Você praticava coisas horríveis diante de Deus, isso não acontece mais, porque a graça de Jesus, ela é abundante na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nós. O testemunho em Cristo é uma riqueza, irmãos. Eu não sei aqui se vocês tiveram oportunidades como eu tive. Pessoas me conheceram antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas olham para mim, para você e falam: nossa, mas está mais novo, está mais nova. Nossa, como você está bonita, como você está diferente. Nossa, agora você não anda tão estressada, você anda mais calma, né? Você sorri mais. Eu estou sentindo, percebendo um brilho diferente. É o testemunho de Cristo na sua vida. As pessoas olhavam para você, irmão, a pessoa que não tem Jesus, ela é acabada. A pessoa que não tem Jesus é feia. A pessoa que não tem Jesus é pobre. Você talvez não anda no melhor carro, não mora na melhor rua, não mora no melhor bairro dessa cidade, mas as pessoas percebem que tem algo diferente em você. O seu testemunho é diferente em Cristo Jesus. Vamos prosseguir cavando esse tesouro. Vamos prosseguir identificando as verdadeiras riquezas em Cristo Jesus. Versículo de número 7 diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Irmãos, os dons espirituais é um patrimônio da Igreja Assembleia de Deus. Os dons espirituais é uma riqueza
riqueza. Os dons espirituais é algo de Deus para nós. É por isso que você percebe alguém. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e uma pessoa estava dizendo assim que ela recebeu uma palavra profética, e quando ela disse que Deus falou com ela dizendo: homem, quando ela falou assim, meu irmão, eu fui tomado por um arrepio. Porque é assim que Deus faz. Há dom de profecia em nosso meio, há dom de revelações, há dom de línguas, há dons de sonhos. Deus dá dons para nós no ministério da palavra. Deus revela para nós dons na área da música, dos cânticos, dos salmos. Deus derrama sobre a igreja, através do Espírito Santo, dons espirituais. Paulo estava dizendo: vocês foram enriquecidos em tudo, de forma que não lhes falta nenhum dom. Nenhum. Eu estou dizendo, não faltava nenhum. Ou seja, o tesouro, o reservatório de riqueza dos dons espirituais fazia parte da igreja de Corinto. E para concluir, ele vai prosseguir aqui dizendo: depois, de maneira que nenhum dom vos falta, eu estou lendo o versículo de número 7, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o último tesouro, qual que é a última riqueza que o apóstolo diz que a igreja de Corinto possuía? Paulo está falando que eles eram ricos em toda a esperança, mas especialmente na esperança do retorno de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: para as pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, a vida não tem sentido, o futuro fica sem expectativa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Corinto, sabia, irmã Antônia, que a esperança do retorno de Jesus era um patrimônio incalculável. A esperança da volta de Jesus não depende da economia, a esperança da volta de Jesus não depende do câmbio, a esperança da volta de Jesus não depende do ministro da Fazenda ou da Economia. A esperança da volta de Jesus é uma riqueza escondida em nós pelo poder do Espírito Santo. Eu vou fazer um negócio para você descontrair um pouco, igual os pregadores pentecostais. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é muito rico. Diga para ela. Se não for, profetiza. Vire para essa pessoa para o lado e fala assim: você é muito rica. Você é rica da graça, você é rica da palavra, você é rica do conhecimento, você é rica do testemunho, você é rica de dons, você é rica da esperança do retorno de Jesus Cristo. Quantos estão compreendendo nesta noite? O apóstolo Paulo diz assim: vocês foram enriquecidos em tudo. Oremande fácil. Nele. Me lembrei agora de um corinho. Eu não sei se os irmãos lembram. Lembra daquele corinho? Quem tem Jesus tem tudo? Quantos lembram desse corinho? Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Aleluia. Quem tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Viu, irmão Joaquim? Quem não tem Jesus não tem nada. Não adianta as pessoas terem riquezas neste mundo, terem patrimônios nesse mundo, mas são pessoas vazias da graça, vazias da palavra, vazias do conhecimento, pobres de testemunho. Tem pessoa que tem muito dinheiro no banco, mas é paupérrima, é pobre de testemunho, vazio de esperança.
mas nós carregamos em nós a esperança do retorno de Jesus Cristo. Deixa eu prosseguir aqui. Eu estou repetindo a expressão do apóstolo Paulo. Paulo diz que em tudo eles foram enriquecidos em Cristo. Porém, quando nós chegamos no versículo de número 10, do capítulo de número 1, eu queria que você voltasse o seu olhar para a Bíblia. E eu gosto dessa tradução, Almeida Revista Corrigida, porque ela traz alguns detalhes que existem em outras traduções que não apresentam. O texto sagrado diz assim, versículo de número 10, do capítulo 1: rogo-vos, porém, observe isso, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja em vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Esse versículo, ele é riquíssimo. Primeiro, ele tem um pedido, mas não é um pedido comum, é um pedido que tem um processo que Paulo está implorando. Esse rogo-vos não é um pedido comum, é um pedido com muita insistência. Paulo diz assim: rogo-vos, porém. E eu vou dizer para vocês nessa noite que esta igreja, a igreja de Corinto, era em tudo enriquecida, em todo o conhecimento, em todos os dons, na esperança. Mas Paulo percebe que havia uma pobreza no meio deles. Paulo percebe que havia algo que deixava aquela igreja pobre. Eu estou fazendo essa colocação, não está no texto, ele está na interpretação, porque tem um porém aqui. Rogo-vos, porém, ou seja, tinha alguma coisa que não estava bem naquela igreja. E aqui, a partir do versículo de número 10, Paulo vai começar a tratar dos problemas dessa igreja. E aqui nós vamos perceber claramente, a partir desse pedido, dessa imploração do apóstolo Paulo, que aquela igreja faltava a riqueza da unidade. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos. Esta igreja, irmã Antônia, era rica, enriquecida, porém havia uma deficiência, havia uma falha, e essa falha fazia com que o apóstolo Paulo destacasse a necessidade da falta da riqueza chamada unidade. O que é que significa isso, pastor? Eles tinham todos os dons, mas essa igreja, ela era pobre de comunhão. Ela era rica, enriquecida de um lado e muito pobre do outro. Por que que essa igreja era pobre em comunhão? Nós vamos perceber aqui, à luz do texto. O texto diz: eu estou rogando que vocês digam todos uma mesma coisa, e que não haja dissensões, e que vocês tenham o mesmo sentido e o mesmo parecer. O que tornava aquela igreja pobre então, pastor? O que tornava aquela igreja pobre não era a escassez financeira, não era a falta de recurso material. O que tornava aquela igreja pobre era a abundância de opinião. Por quê? Porque quando a Bíblia está dizendo assim, que Paulo está fazendo um pedido para que eles dissessem uma coisa só, não significava que todo mundo tinha que ficar repetindo a mesma coisa.
Aqui, quando Paulo diz, eu estou pedindo para vocês que vocês digam a mesma coisa, Paulo está dizendo aqui, vocês precisam entender que a opinião de vocês, toda a riqueza que vocês têm, um volume de opinião, leva vocês apenas às discussões, às disseções. Olha, irmãos, nós vivemos num tempo onde todo mundo dá opinião de tudo. Vocês já observaram? Você pega nas redes sociais, você segue alguém, a pessoa fala assim, não, se você fizer isso, você abaixa o colesterol, se você fizer aquilo, você abaixa o diabetes, não é assim? Aí você acessa o outro, e o outro dá uma opinião completamente diferente. Aí se você vai consultar a sua avó, ela vai te trazer algumas raízes, a medicina alternativa, mas funcionou com o meu bisneto, funcionou com o meu neto, funcionou com o meu filho, e agora chega esse médico novinho aí, e diz que isso não funciona mais, aí o neném nasce, você enrola o neném, não sei como é que é o nome daquele que tem lá, enrola o neném tudo assim, ó, me ajuda aí, como que era? Era uma faixa, o neném ficava assim esturricado, como é o nome? Coeiro, aí nós chegamos lá, e o médico falou assim, larga tudo isso, deixa o Luiz Gustavo à vontade, aí passa esse remédio, vai lá no quintal, pega aquele mato, dá banho na criança, passa isso no umbigo, e aí vem aquele monte de recomendação, aquele monte de opinião, aí a mãe fica enlouquecida, aí chega um médico novinho e fala assim, larga a mão desse coeiro, tira essa faixa, deixa a criança solta, daqui a 7 dias vai cair o umbigo dele, né? Passa só um álcool 70 e esquece, deixa essa criança à vontade. Aí você fica enlouquecida, que chega a mãe fala uma coisa, chega a sogra fala uma coisa, chega a cunhada, a vizinha fala outra, aí você não sabe quem que você dá ouvido. Há um volume de opiniões tão grande que você fica enlouquecido. O que Paulo estava dizendo aqui vocês precisam aprender que eles eram pobres de comunhão, por quê? Porque a opinião tinha mais valor do que a unidade. Para a igreja de Corinto, a opinião tinha mais valor do que o perdão. Para aqueles crentes, a opinião tinha mais valor do que a própria felicidade. Você já percebeu que para você ser feliz, às vezes você tem que abrir mão da sua opinião, você tem que abrir mão daquilo que você pensa, porque senão você não vive, senão a sua casa fica dividida, senão seu relacionamento fica um relacionamento perturbado. Por quê? Porque é tanta gente falando tanta coisa, e que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu quero que vocês digam uma só coisa, eu quero que vocês tenham um só sentido, eu quero que vocês tenham um só parecer. Eu preciso dizer para os irmãos essa noite, que em nome das opiniões pessoais, tem gente que tem perdido muitas oportunidades por força da opinião. Vocês já perceberam? Tem gente, meus, que deixaram de vir para a igreja só por conta da opinião política. Ele tem uma opinião tão firme, e o pastor deu uma tendência a ser mais de direita, aí ele ficou contrariado com a opinião política do pastor e não veio mais no culto. Tem gente que, porque o conjunto trocou de lugar, ele não aceita, porque a opinião dele, olha, eu estou aqui e sempre cantei, sempre toquei neste lugar. A opinião dele é tão forte que ele abre mão de tocar na orquestra, ele abre mão de tocar num conjunto. Por quê? Porque a opinião dele é que vale. Aí ele perde a oportunidade de ser abençoado, ele perde a oportunidade de ser honrado. Por quê? Porque o que ele pensa é muito mais forte. Nós temos às vezes, irmãos, que abrir mão das nossas opiniões pessoais por força do coletivo. Não é assim, obreiros, quando a gente se reúne, não é assim. Às vezes a gente propõe alguma coisa, mas a nossa opinião é diferente da do colega, mas pensando no coletivo, nós abrimos mãos, é para comunhão, é para melhor servir na obra de Deus. Então, em favor da unidade, nós precisamos abrir mão da nossa opinião forte.
Tem gente que fala assim: olha, se não for do meu jeito, para mim não serve. Na minha opinião pessoal, quem é muito duro de opinião é uma pessoa insegura. É uma pessoa insegura. Paulo, mais para frente, ele vai chamar de menino e de carnal. Mais para frente, não é o tema de hoje. Mas na verdade, eles tinham uma opinião muito forte. E aí Paulo vai dizer assim: gente, vocês precisam entender que essa expressão de gás ou faleis, todos uma mesma coisa, do versículo 10, e a segunda expressão, que não haja contenda, ou que há contenda entre vós, essas contendas estão todas relacionadas com opiniões fortes. Aqui em Nova Ponte não tem esses problemas, que eu vou dar aqui como exemplo. Se você já acompanhou, se disfarça, olha para o lado e ri. Mas aqui a gente não tem problema quando a gente vai decidir o uniforme. A gente não tem problema. Quase não tem problema. Disfarça agora. A gente está pensando em fazer uma coisa coletiva aqui. Quase não tem. Ninguém fica criticando o gosto. Ninguém fala da cor. Ninguém fala do modelo. Nossa, esse modelo precisava ser mais composto. Aí outra dizia assim: não, mas esse modelo aí está muito jovial. Precisava ser uma coisa mais moderada. Está muito extravagante. Esse modelo dessa saia, dessa blusa. Nossa, a outra diz assim: eu não vou usar isso, com todo respeito, isso é roupa de velha. Eu não vou usar esse modelo. Eu sou uma jovem senhora. E aí a gente quase não tem problemas na época dos uniformes. É uma bênção. Eu estou dando um exemplo assim, bem superficial, né? Quase não acontece. Isso aqui em Nova Ponte eu nunca acompanhei, né, de perto. Até porque eu nem entro nessas discussões. Qual é assim, é assado? Eu falei: não, eu nem entendo de moda, especialmente quando é roupa feminina. Então, Paulo estava dizendo aqui, admoestando, eles precisavam de uma única riqueza que lhes faltava. Eles precisavam da riqueza da unidade. Eu preciso caminhar aqui para o final. Mas Paulo diz assim, olha o que ele diz. Versículo de número 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, eu acho interessante isso. Me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o negócio. Eu vou dizer porque tem muita gente que não sabe. Mas vocês perceberam que a família de Cloe levou para Paulo as informações dos problemas das contendas da igreja de Corinto. Foi a família de Cloe que levou, ou Cloe. Eu acho interessante porque é que Paulo coloca na carta isso. Por que os irmãos acham que Paulo fala assim, a fonte é a família de Cloe? Por que vocês acham? Vamos lá, valendo 10 mil reais. Por que vocês acham? Gente, olha lá, Raquel. Para cortar o mal pela raiz, está esquentando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, Paulo cita a família de Cloe, porque de fato, a família de Cloe não era uma família envolvida com fofoca. Não era. A família de Cloe era uma família, pastores, que quando alguém falava, o pessoal falava assim, não, ali tem fonte de verdade. Essa família não anda com diz que me disse.
E o primeiro ponto que eu quero traduzir aqui para vocês, por que Paulo usa o nome da família de Cloe? Porque de fato a família de Cloe era uma família honrada. Não era uma família envolvida com as contendas da igreja. Não era uma família envolvida com os problemas da igreja. Eles diziam, não, eles estão falando ali, porque de fato a família de Cloe é uma família, deixa eu usar um termo que vocês conhecem, essa família tem moral. Se Paulo ouviu essa família, foi porque essa família era uma família que era respeitada. Esse é o primeiro ponto. Quer saber o segundo? Paulo vai usar um método aqui, a Raquel caminhou na direção, é que quando traz a informação, eu digo assim, foi fulano que disse, foi fulano que viu, então eu estou tratando você porque foi fulano. Não tem esse negócio de falar assim, pastor, eu vi o fulano fazendo isso, eu vi a ciclana fazendo isso, fala, você viu, então eu vou chamar ele aqui. Não, pastor, não me envolve não, não me envolve não, não quero saber nada disso, pastor. Aí quando você pergunta, ele fala assim, não, eu fiquei sabendo, eu soube, não quer dar a fonte. Então aqui Paulo mostra um método para tratar com informações perigosas. Você vai tratar de informações delicadas, vai trazer para o pastor, traga, mas traga consciente que eu vou te chamar aqui e vou falar assim, irmão ou irmã, você me aguarda um pouquinho que eu vou chamar os envolvidos na contenda? Aguarda um pouquinho aqui. Pega o telefone e fala, ciclano, vem cá, Beltrano, vem cá, vamos resolver essa situação. Porque é assim que a gente elimina com o espírito de fofoca. É assim que a gente acaba com diz que me disse. É assim que a gente acaba com um leve trás. Que tem um demônio que diz assim, eu ouvi falar, alguém me disse, não, alguém tem nome. Se você viu, você fale. Se você não viu, não abra a sua boca. Se você tem prova, fale. Se você não tem prova, não compartilhe, porque você às vezes coloca em dúvida a idoneidade de uma pessoa. Então se você tem convicção da verdade, fala assim, não pastor, eu vi, eu acompanhei, pode chamar a pessoa que nós vamos tratar do problema dela aqui. Então é assim que se trata uma situação como essa da família de Cloe. Então duas razões. Primeiro, Cloe era de uma família muito respeitada. Segundo, Paulo está tratando aqui dizendo o nome da fonte, porque Paulo não vê problemas em dizer, olha, foi a irmã ou a família de fulano que disse. Então se a família de fulano disse, é porque a informação é verdadeira. Compreendem isso? Vamos para frente, foi só um parênteses, tá? Paulo prossegue dizendo assim, olha, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Quem eram os seguidores de Paulo? Provavelmente aqueles que estavam na igreja no início. Quem eram os seguidores de Paulo? Certamente aqueles que estavam quando Paulo fundou a igreja. Provavelmente eram os gentios. Eram aqueles que tinham aquela pegada evangelística, que sabia da importância da obra missionária, que conhecia o trabalho do apóstolo Paulo. Então eles diziam assim, não, o meu líder, a minha referência é o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que me ensinou a dar os primeiros passos. Aí o outro grupo dizia assim, não, eu não sou de Paulo não, eu sou de Apolo. Apolo, a Bíblia diz que Apolo era um pregador eloquente. Apolo era um teólogo de uma escola diferente do apóstolo Paulo. Apolo era formado em Alexandria. Apolo tinha o dom da oratória, da retórica. Então quem ouvia o Apolo sabia que sairia um sermão estruturado. Sabia que Apolo falava e convencia as pessoas. Apolo tinha uma habilidade de comunicar a palavra de Deus. Logo, quem passou a ouvir Apolo começava a dizer, não, pregador é Apolo, ensinador não é Paulo não, quem ensina mesmo é Apolo, eu vou seguir é Apolo, eu gosto é de Apolo. Mas os outros diziam assim, não, eu não gosto de Apolo porque Apolo é muito filosófico,
Eu não gosto do apóstolo Paulo porque o apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Cristo. Sempre tem aquele grupo que está de olho no nosso passado. Sempre tem aquelas pessoas que olham para o nosso passado e começam a identificar alguma coisa que nós fizemos. E esse grupo estava na igreja de Corinto. Eles diziam assim: eu não vou seguir Paulo não, Paulo perseguiu a igreja. Paulo estava no dia em que Estevão morreu. Eu não vou seguir Paulo não. Quem Paulo pensa que ele é? Eu sou do time de Pedro. Eu vou atrás de Cefas. Eu acredito naqueles que de fato andaram com Jesus. Esse grupo era o grupo daqueles conservadores. Eu não ando com Paulo, eu não ando com Apolo, porque Paulo e Apolo pregam para os gentios, e o meu negócio são os judeus. Então o meu líder, a minha referência é Cefas, é Pedro. E tinha um quarto grupo que dizia assim: eu não sigo líder nenhum, o meu contato é direto no céu. Eu não sei se vocês já ouviram essas pessoas. Obreiros, aqui ó, vocês já, é o que mais tem hoje. Eu não respeito líder nenhum, eu não tenho referência nenhuma, o meu canal é direto. Quando eu vou decidir, eu falo é com Deus. Quando eu vou tomar uma decisão, meu canal é direto com Deus. E Deus está colocando homens, Deus está colocando Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, Apolo. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, vem cá. Vem vocês dois. Deus está colocando do lado aqui, ó, isso bem rapidinho. Deus está colocando para Paulo aqui. Deus está colocando o Apolo aqui. Deus está colocando Pedro aqui, dizendo: ouça eles, ouve a palavra deles, consulta-os, pede conselho. E você está dizendo assim: não, eu não sigo homens, meu contato é direto com o céu. Cuidado, Deus colocou homens na face da terra, Deus colocou homens como líderes da igreja para ser consultado. Eu preciso que você valorize o valor do conselho vindo da parte de Deus. Vai casar, pede conselho. Vai comprar, pede conselho. Vai viajar, pede conselho. Vai trocar de emprego, pede conselho. Às vezes você vai ouvir da boca desses homens a voz de Deus falando com você. Pode sentar. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes a liderança é procurada só quando o problema chega. Vai namorar, pede para o pastor orar. Vai escolher um curso, pede para o pastor orar. Ah, pastor, isso é coisa do passado. Ah, pastor, isso não serve. Ah, pastor, o senhor é um homem muito ocupado. Meu irmão, pede ajuda, pede conselho, pede orientação. Sabe por quê? Porque hoje o costume está assim. Ninguém pede para casar, ninguém pede para namorar, mas quando é para separar, e procura o pastor. Então, a ideia aqui é que existiam esses 4 grupos, e os 4 grupos estavam divididos: o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Eram 4 grupos. Aí Paulo conclui dizendo assim: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Ah, não, mas eu fui batizado por Paulo. É em nome de Paulo que você foi batizado ou foi em nome de Jesus? Jesus não está dividido. Ele é o cabeça do corpo e o corpo não está dividido. Essa expressão divisão ou disseção, eu não sei se tem profissionais da área da saúde, mas esse termo aqui no original, ele está relacionado com uma fratura, irmão Misael. Então a disseção, a divisão, é como se um osso tivesse quebrado, se separado. E aí Paulo vai fazer uso dessa linguagem para dizer assim: por acaso que Cristo está quebrado? Está separado um osso do outro? Não está. Aí ele ainda continua: fosse vós batizados em nome de Paulo? Negativo. Paulo ainda diz assim: olha, graças a Deus que eu não batizei nenhum. O que Paulo está dizendo, para eu concluir aqui, fazendo 3 aplicações bem rápidas. Paulo está dizendo o seguinte: o corpo de Cristo não pode estar dividido. O corpo de Cristo precisa estar unido. A sua família não pode estar dividida. A sua família precisa estar unida. O seu casamento não pode ter uma divisão.
O seu casamento precisa ter unidade. Paulo está dizendo assim: olha, vocês foram enriquecidos em tudo, mas eu preciso dizer, vocês precisam da riqueza da unidade. A aplicação que nós trazemos aqui é que a comunhão nos fortalece, enquanto a divisão nos enfraquece. A comunhão nos torna fortes, a divisão nos torna fracos. Eu preciso dizer que a comunhão, ela nos enriquece, ela nos faz rico, mas a divisão, a disseção, ela nos empobrece. Eu preciso que você visite os seus arquivos de opinião e verifique o tanto de oportunidade que você perdeu, porque a sua opinião é muito forte, porque a sua palavra é muito forte, porque você é muito irredutível. Faça alguma coisa, vai lá no depósito de Deus, vai lá nos tesouros espirituais e busque, por favor, a riqueza da unidade. Jesus quer unidade para sua casa, Jesus quer unidade para sua família. Partidarismo e divisão são empobrecedores. Não contribua para isso. Seja próspero, seja rico, seja unido, e compreenda que a riqueza é você ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu quero orar por você e encerrar este culto. O primeiro problema que Paulo identifica era o problema da divisão, do partidarismo. A sua casa, irmã, todo mundo tem que estar caminhando no mesmo sentido. O seu casamento tem que ter o mesmo propósito. Não dá para um estar querendo viajar e outro estar querendo comprar um carro. Não dá para um querer ir para Uberaba e outro estar querendo ir para Uberlândia. Alguém está falando, fala a Deus. Eu cheguei até a ouvir daqui. Entendam isso. Casamento tem que ter unidade, família tem que ter unidade, igreja tem que ter unidade, ministério tem que ter unidade. Sabe por quê? Nós só vamos ser abençoados, enriquecidos em Cristo, se nós tomarmos posse dessa riqueza chamada unidade. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Se você estiver perto de alguém da sua família, se una a ele ou a ela aí. Se você puder, se você não brigou em casa, se você não ficou triste com ele ou com ela hoje, se ficou, agora é o momento. Eu quero orar pela sua prosperidade. Eu quero orar pela sua riqueza. Como pastor, orando pela unidade da sua família. Os obreiros, por favor, se aproxime aqui. Vamos orar num ato profético. Eu queria que vocês ficassem aqui pertinho de mim. Oremande faço e dequemes. Isso, pertinho. Todos vocês. Um ministério unido é um ministério forte. É um ministério rico. É rico. O que o Senhor tem, Ele não tem. O que Ele tem de sobra, compartilha com Ele. O que Ele não tem, Ele tem e compartilha. É assim que nós formamos a unidade do corpo de Cristo. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos nessa noite e queremos tomar posse da unidade, Senhor. A unidade que o apóstolo Paulo propôs para a igreja de Corinto. Não deixa que o diabo lance em nosso meio, Senhor, a semente da disseção, a semente da divisão, a semente do rancor, a semente da separação,
a semente que desune o ministério, que desune a família, que desune o casamento, que desune a igreja, mas que nós possamos viver em unidade de espírito, unidade na diversidade, Senhor. Somos diferentes, cada um de nós compõe uma parte do membro do corpo de Cristo. Somos diferentes, não somos iguais, mas estamos unidos no Senhor Jesus. Esse casamento, Senhor, esta família que está em crise, que não tem entendido o valor da riqueza da unidade, Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo, repreenda todo espírito de divisão, repreenda todo espírito de rancor, repreenda, Senhor, todo espírito de dissensão. Um vai para um lado, outro vai para o outro, tem um partido, outro tem outro, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a família de Deus na terra, é uma família marcada pela unidade. O próprio Senhor Jesus orou para os seus discípulos, dizendo assim: a minha oração é que vocês todos sejam um em Cristo, sejam um em mim e eu com o Pai. A oração sacerdotal de Jesus é a oração da unidade, é a oração da riqueza, é a oração da prosperidade. Quer ver a sua família crescer, se una. Quer ver o seu ministério prosperar, seja unido. Quer ver a sua vida, a sua família, o seu casamento ir para frente, conecte de corpo e alma com essa pessoa que Deus colocou do teu lado. Faça isso como um compromisso vivo, que você vai desfrutar as riquezas que o próprio Jesus tem para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Assim como vocês estão, há alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Alguém? Ou todos são crentes? Alguém que deseja voltar em comunhão nesta noite? Afastou-se, mas deseja voltar-se a unir-se ao corpo de Cristo? Se não há, eu...